e formei a minha família muito cedo. E aqui nesse momento aqui que vocês estão vendo, ó, eu tô ali com meus 3 bebês, meus 3 filhos, eu sou mãe de 3 filhos, né? E ali foi um momento muito decisivo na minha vida. Então essa foto é uma foto que me marca muito. Esse momento aí, gente, a Dayana, casada, ela trabalhava numa multinacional, com grandes chances de cumprir ali um cargo executivo. E para dizer a verdade, eu até queria, até gostava da ideia de ser reconhecida, né, de me tornar uma diretora de uma empresa financeira, e eu trabalhava nessa área. Mas as coisas nem sempre acontecem do jeito que a gente quer, e nem sempre o que a gente quer é melhor para a gente. Nessa fase ali eu fiquei grávida da minha 3ª filha. E quando eu sempre tive um senso maternal muito grande. Quando eu tive a minha 3ª filha, eu entrei em crise. Porque eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer com 3 crianças? Eu precisava trabalhar, e eu trabalhava num banco, e banco você não tem hora, né? Apesar da gente achar que banco não se trabalha muito, na verdade você não tem hora para entrar, hora para sair. Às vezes trabalhava de final de semana porque tinha que entregar, né, aquilo que eu precisava. E eu entrei, enfim, parafusos, né? E eu sempre tive o artesanato como um hobby, sempre fiz desde menina. Comecei com papel vegetal, pintura em tecido, sempre estava envolvida ali no meio do artesanato. E ali, quando eu tive a minha 3ª filha, eu não queria deixá-la, eu não sabia como eu ia fazer. Eu tinha já o João, que tinha na época 1 aninho, quando a minha filha nasceu. Então eram praticamente 2 bebês, eu tive um seguido do outro. E enfim, e a minha gravidez, ela foi uma gravidez de risco. Eu precisei me afastar do trabalho, fiquei um período longo fora do trabalho. E nesse período, o que a gente faz em casa? Quem gosta de artesanato? A gente vai fazer artesanato, né? Então eu estava bordando sempre alguma coisa, pintando, comecei a costurar, ganhei uma máquina de costura, comecei a costurar, estava na época da decupagem, assim que a decupagem entrou com tudo no Brasil, fui fazer decupagem, caixinha, madeira, fazia um pouquinho de tudo. E aí, de repente, tinha que voltar a trabalhar, e o Alan falou para mim assim, Dayana, você faz tão bem as coisas, por que você não dá aula? Falei, Alan, você tá louco? Eu vou dar aula. Eu não vou ter paciência. Eu não vou saber ensinar as pessoas. E ele vai, tenta. Ele sempre me incentivando muito. E aí um dia eu fui num armarinho comprar um cordãozinho para uma bolsinha que eu estava terminando. A dona daquele armarinho olhou para mim e falou assim, ai, que bonitinha. Você ensina a fazer? Aí eu, não. Ela, mas você não quer vir aqui dar uma aula? Aí eu falei assim, dar aula? Aí veio aquilo que o Alan falou. Falei, por que não? Eu estava na licença maternidade, fui. Gente, eu me apaixonei. Eu descobri que eu sabia ensinar e que eu conseguia. O bichinho pegou. Eu descobri que eu conseguia ensinar as pessoas e que as pessoas conseguiam fazer. E aquilo para mim foi assim, maravilhoso. E aí eu passei os 4 meses ali, os 3 últimos meses da minha licença maternidade, com férias, dando aula nesse armarinho. E aí depois, gente, eu queria voltar pro banco? Não queria mais voltar pro banco. Tô fora. Não queria mais, eu tinha me descoberto. Eu tinha descoberto algo em mim que eu não sabia. E aí, tinha que voltar a trabalhar, afinal de contas, eu tinha que sustentar 3 crianças, né? Voltei. Trabalhei 1 mês, que é o período de estabilidade, e eles me mandaram embora. Meu mundo caiu. Né? Porque eram 8 anos daquela empresa, só que aquela empresa foi vendida, então os gerentes eram outros, a minha chefia era outra, eu tinha ficado quase 2 anos de licença, né, fora da empresa, então ninguém me conhecia mais, conhecia meu trabalho. E eles me mandaram embora e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, primeira coisa que eu digo para vocês, às vezes algo que é ruim que acontece na nossa vida serve de empurrão para a gente alcançar coisas novas na nossa vida. E aí eu voltei lá naquele armarinho, falei, bom, agora eu posso dar aula todos os dias da semana, tô livre. E aí eu comecei a dar aula. E aí eu fiz assim, bom, se eu vou dar aula, o que eu preciso fazer? Me capacitar. Fui fazer um curso, procurei um curso de patchwork, não sabia o que era patchwork. Tinha uma feira no São Luís, que eu fui, cheguei lá e falei, gente, eu pertenço a esse mundo, eu não sabia. Tinha uma exposição da Rita lá. Olha isso. Tinha um Fusca todo de quadradinho em alguma das feiras. Em outra feira eu fui, tinha um espaço da Rita com a Luciana, de cupcake, assim, logo na entrada, que eu falei, gente, eu faço parte disso, eu gosto disso. E aí eu fui me encontrando.
E aí comecei a dar aula, fiz um curso, me capacitei. As turmas começaram a encher. E aí eu estava dando aula já 4 dias na semana, turmas de manhã e de tarde com fila de espera. Isso, gente, há 11 anos atrás. E eu dei aula ali bastante tempo. De repente, este homem cisma de mudar de São Paulo. Eu dava aula aqui na Lins de Vasconcelos, ali em São Paulo, no Cambuci. Esse homem resolve ir para Itupeva, né? Delícia, morar no interior, né? Delícia, deu uma vida pacata. Eu falei, Ela chorou, Alana? Chorei. O dia da mudança eu chorei a viagem inteira. Porque eu falei assim, agora que eu me estabilizei profissionalmente de novo, que eu me encontrei, esse homem inventa de mudar. Nada por acaso. Nada por acaso. Fui chorando, mas eu fui. Chegando lá, né, com a minha casa, estava lá na minha casinha com os meus 3 filhos, uma vida bem pacata. E aí, de repente, à tarde, a mulherada se reunia no condomínio, começava a conversar. E eu falava assim, gente, eu não pertenço a esse mundo. Eu não consigo, faltava alguma coisa. Ficar de dona de casa, cuidando das crianças. As crianças iam para a escola, ia batendo papo da vida dos outros. Falei, não consigo, preciso fazer alguma coisa. Fui dar aula, fui chamada para dar aula num ateliê em Campinas. Falei, opa, vamos embora. Deixava meus filhos 6h30 da manhã na escola, pegava a estrada, ia para Campinas 1 hora, dava aula o dia inteiro, saía de Campinas, voltava para casa correndo, pegava meus filhos 6 horas na escola. 2 vezes por semana. Chegou uma fase que eu comecei a ficar muito cansada, e aí eu falei assim, isso está ficando perigoso, e eu ficava agoniada porque eu não gostava de atrasar para pegar as crianças da escola, né? Eu não gostava que os meus filhos tivessem essa sensação. Como eu falei para vocês, isso aqui para mim é muito importante. E eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. E eu falei assim, passei na minha rua, tinha uma salinha alugando assim no alto. Falei, bom, acho que eu vou alugar uma salinha, porque a minha casa deve ser assim na sua casa, casa de artesã, que a gente arrasta a mesa da cozinha, assim, né? A mesa da cozinha tem máquina, tecido, manta, né? Tudo junto, tinta, e as crianças querem mexer, e tá na hora de pôr o jantar, arrasta pra cá, bota a comida, volta de volta. Enfim, era assim. Falei, eu preciso de um lugar para poder trabalhar, para fazer encomendas, para fazer as coisas, mas para poder organizar as minhas coisas. Falei, uma salinha não vai custar tão cara, né? É no alto, eu vou arriscar. Falei com a Alan, vamos embora. Então vamos embora. Alugamos uma salinha. Passou-se o tempo. Pode passar, por favor? Daí surgiu o ateliê Coração de Pano, há 8 anos atrás, né? Então, há 8 anos eu criei essa ideia do Coração de Pano, a princípio nessa salinha, né? E aos pouquinhos, gente, a salinha foi sendo conhecida na cidade. As pessoas começaram a procurar. Eu achava assim, gente, ninguém vai subir essa escada. E as pessoas subiam a escada. De repente, minha turma estava lotada. Não cabia mais. Tinha fila de espera. E aí, com as alunas, né? Eu fui ampliando ali, trazendo mais mercadoria, fazendo uma loja, fazendo encomenda, fazia tudo que tinha direito. Encomenda de nascimento, tudo o que tivesse eu estava fazendo e dava as aulas, enfim. E assim eu comecei o ateliê Coração de Pano. E o Alan fazia o quê? Desculpa. O Alan trabalhava numa multinacional na C&A, na época. E panfletava. Calma aí. E panfletava. É. Eu era o menino do panfleto. O Alan era o menino do panfleto. Pra vocês entenderem como começou. Como que as pessoas subiam a escada? As pessoas não iam subir a escada. O Alan, no final de semana, ele ia com a minha filha mais velha, ele pegava o panfleto e ia de casa em casa na cidade e colocava na caixinha de correio. Então, foi um trabalho muito duro. Quantas vezes o Alan, no final de semana, fez isso? Ninguém vai saber que está ficando sozinho em casa, né? Se você não gritar, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. E o Alan fazia isso. E aos pouquinhos, foi crescendo. E aí o que aconteceu? Da salinha já não cabia mais na salinha, precisava de um espaço maior, descemos para uma salinha no térreo. Da salinha no térreo já não cabia mais, precisava de um espaço maior, porque estava crescendo, encheu de alunos, novas mercadorias, oportunidades, gente se interessando em fazer artesanato comigo, né? Participar daquelas aulas. Pegamos a sala do lado, ampliamos. E o que você dava de aula nessa época? Eu dava aula, nessa época eu dava patchwork tradicional, blocos, fiz enxoval de bebê, muito enxoval de bebê.
A minha turma de quando começou, a gente brincava assim, a minha turma de alunas de quando começou, há 8 anos atrás, é praticamente a mesma turma até o ano passado. Elas não saíam do curso. Eu falava assim, gente, tem gente querendo entrar na turma e elas não saíam. Aí eu brincava assim, ó, só se mudar ou se morrer. Pra abrir vaga. E aí, por quê? Elas começaram comigo e foram comigo até o ano passado. Fidelidade. E aí, eu dava patchwork. Só que o que acontecia? Uma era vovó, ia ficar vovó. O que a gente fazia? Enxovar os bebês dela. Então, desenvolvia todo o enxoval. Aí a outra ia fazer o chá de panela. Então, o que a gente fazia? Lembrancinhas de chá de panela. Então, eu ia trabalhando com as técnicas que eu sabia, de acordo com a necessidade das minhas alunas. Então, eu dava aula a semana inteira. Eu dava aula à noite. Aí o aluno começou a me proibir. Não, você não vai mais dar aula à noite, porque eu estava ficando muito cansada. Aí diminuímos. E aí o ateliê começou a crescer. E aí surgiram, gente, as lives, né? Surgiu aí a internet, a live. Começamos a trabalhar através das lives, que foi assim que nós saímos ali de Itupeva, que é uma cidadezinha de 60 mil habitantes, pequenininha, né? Que quase ninguém conhece. E aí fomos aí chegando até vocês, até Suzano, até vários lugares, né? Através da internet. E aí surgiu, gente, esse coração de pano que vocês conhecem. Há um ano atrás a loja cresceu tanto que não cabia mais lá, nós precisamos mudar. Hoje estamos numa loja que tem o dobro do tamanho e atendendo hoje o Brasil inteiro, porque a loja não coube mais só nela. Nós precisamos expandir e ter uma loja virtual para alcançar as pessoas que, por incrível que pareça, gente, tem gente que não tem acesso aos materiais que a gente tem. Tem gente em cidades que não tem. Nós aqui em São Paulo temos facilidade de correr ali na 25 de março e achar o que a gente quer. Mas tem pessoas em lugares distantes que não encontram. Então vimos ali uma oportunidade de atender essas pessoas também. E aí surge o coração de pano. Só que o coração de pano começou com técnicas de pet. O coração de pano não trabalhava com bonecas. Pode passar, por favor. E aí vem o tema da nossa palestra. Bonecas, meu mundo, meu trabalho. Gente, eu não comecei com bonecas, né? Eu comecei com costura criativa, patchwork, esse tipo de coisa. Não fazia boneca, até porque a minha primeira experiência com bonecas foi terrível. Feia. Horrorosa. Mesminha. Não, ela parece uma abelha. Olha, pior que a minha não é. Eu vou explicar o que aconteceu. Eu, na época lá, eu estava dando aula de costura, enfim. Aí eu passei num ateliê que tinha ali na linha de Vasconcelos e tinha um ateliê muito lindinho que tinha umas bonecas. Eu falei, eu quero fazer essa boneca. Porque boneca é uma coisa que mexe com a gente, né? Eu falei, eu quero fazer. E era um homem que dava aula. E aí ele me ensinou lá, eu montei a bonequinha, era uma bonequinha pequena. Quando chegou na hora do roxinho, fiz o cabelinho. Quando chegou na hora do roxinho, a professora falou assim pra mim, deixa que eu pinto. Aí eu fiquei revoltada. Falei, não, é minha boneca. Quem vai pintar o rosto dela sou eu. Aí ela com todo jeitinho, mas você não sabe, você não tem experiência, pode estragar a sua boneca. Falei, não tem importância. Eu quero pintar minha boneca. O que aconteceu com a boneca, gente? Ficou horrorosa, eu estraguei a boneca. Viu, gente? Gente, porque o que acontece? Quando a gente não sabe pintar o rostinho, a gente faz o olhinho, e aí sempre tem um pelinho do bendito pincel que ele foge, né? E aí dá uma borradinha, não é? E aí o que a gente faz? A gente vai aumentando o olho, né? E a gente vai aumentando o olho, vai aumentando. Por isso que a minha virou uma abelha, porque ela só tinha olho. Monstro desse. E aí, o que aconteceu? Eu me frustrei e me bloqueei ali naquele momento. Falei, não, esse negócio não é pra mim. E continuei ali no patchwork, na costura criativa, trabalhando com isso. Muito bem. Pra vocês verem que o rosto da boneca é importante, hein? Traumatizante. Ia parecer um church. Aí continuei com o meu trabalho. Há 5 anos atrás, como eu falei pra vocês, eu ia de acordo com as minhas alunas. Então minhas alunas tiveram netos, né? E elas começaram a querer fazer boneca. Falei, caramba, eu preciso fazer boneca. Eu preciso aprender, né? E aí eu também queria fazer, eu ia nas feiras, via as bonecas lindas. Na época, tinham muitas das bonecas country, que são as bonecas mais rústicas, assim, nos tons mais de marrom. E eu queria fazer aquelas bonecas assim. E aí eu comecei a fazer.
comecei a experimentar. Pode passar o slide para mim, por favor? E aí, gente, eu quero falar sobre isso com vocês. Sobre coragem. A gente se engana muito com coragem. A gente acha que coragem é aquela pessoa que não tem medo, que é desbravadora, que vai. E não é. Coragem é aquela pessoa que tem medo e vai mesmo assim. E ali eu falei assim, não, eu preciso fazer. E aí eu comecei a fazer minhas bonecas. Eu não tenho foto delas, porque na época não tinha o celular. A gente queimou tudo. A gente queimou. Oi? A gente queimou. É, o quê? As fotos. As fotos não, parece. Não, fazendo graça. Tá vendo? É assim nas lives, gente. É assim mesmo que olha por trás da câmera. E a gente não tinha facilidade do celular, de tudo registra, né? Então eu não tenho fotos. E eu comecei a fazer, me encorajar a fazer. As primeiras não ficaram legais, eu não gostava, mas eu fui. E aí eu fui descobrindo formas de fazer que me facilitavam. E aí eu descobri que se eu pintasse com um boleador, eu não tinha a bendita da certinha que escapava. Aí eu comecei a analisar mais a fundo. Falei, ó, se eu tiver uma ferramenta que eu consiga marcar, que seja igual, vai me facilitar. Aí na época tinha um gabarito existente no mercado, que eu comprei para usar, mas o gabarito era duro. Então eu riscava de um lado, o gabarito levantava. Aí eu deitava ele para o outro levantava, saía torto. E eu comecei a ir descobrindo. Surgiram algumas ferramentas como a caneta fantasma, que é maravilhoso, porque se você faz, não gostou, você apaga e faz de novo. E aí eu fui descobrindo formas de fazer. E aí isso foi facilitando. E aí eu comecei a ensinar para as minhas alunas. E elas começaram a conseguir fazer também. E eu falei, opa, eu consigo ensinar as pessoas a pintarem rostinho de boneca. E aí foi uma conquista. Eu consigo, com ferramentas, criar metodologias que tirem o medo das pessoas, que dá mais segurança para ensinar as pessoas a fazerem o rostinho da boneca. Porque costurar boneca, gente, é moleza. Fazer boneca, encher a boneca, tudo bem, tudo tranquilo ali, né? Mas quando chega na hora de pintar o rostinho, todo mundo trava, não é? Dá um medo, tipo assim, vou perder tudo que eu fiz até aqui. E uma coisa que é muito importante, que eu costumo dizer, é que assim, cada um tem um traço, cada um tem uma personalidade, cada um tem uma característica. Mas a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, se a gente quer trabalhar com isso, e olhar e falar assim, eu preciso melhorar. Eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso aprender. E aí a gente precisa se empenhar. E aí eu comecei a descobrir exercícios que facilitavam a minha mão, que soltavam a minha mão na hora da pintura. Qual a caneta certa usar para fazer o rostinho da boneca, né? A questão da simetria do rosto. Existe uma simetria. Então comecei a observar esse tipo de coisa. O que me agradava mais, o que me agradava menos. E aí eu fui trazendo isso para o meu trabalho. E assim surgiram as bonecas. E aí, a partir dali, eu comecei a criar. Porque depois que eu descobri que o rostinho eu já estava dominando, costurar e criar novas possibilidades, agora é infinito, né? E assim eu comecei a trabalhar com as bonecas. Pode passar, por favor. E aí, depois que eu fiz aquela abelha, hoje eu consigo fazer isso, ó. Delicada, com tracinho no lugar certo, né? Consigo criar a partir daquilo que eu desenvolvi, né? Da minha experiência. E é isso que eu tenho compartilhado hoje, que o Coração de Pano tem compartilhado com vocês. Então eu acabei me especializando nisso, em formas de facilitar, metodologias de ensinar, para incentivar você a fazer também, a dizer para você que é possível. Mas que a gente precisa ter coragem, que a gente precisa ser sincero. Quando não está legal, a gente precisa falar assim, eu preciso treinar mais, eu preciso aprender mais. Nunca regredir nem desistir como eu fiz lá no começo. Se eu tivesse, desde lá do começo, insistido e persistido, eu teria conseguido muito mais cedo, né? Mas fica aí a minha experiência para vocês. Não desistam, persistam e continuem, né? E isso é o que a gente tem trabalhado até os dias de hoje. E uma coisa que eu percebo muito quando eu ensino as meninas a fazerem bonecas é o seguinte, eu ficava pensando assim, gente, por que a gente fica tão assim quando a gente faz uma boneca? Vocês são assim quando vocês estão terminando a boneca de vocês?
Ai, que coisinha linda, ficou tão fofa, tão linda. A gente fica assim, não fica? Parece criança. Oi? Dá até nome, não dá? Dá nome, a gente se envolve com aquilo ali. E aí eu comecei a observar esse tipo de reação nas minhas alunas e em mim. A gente falou, gente, tô ficando boba. Tô falando com a boneca? Tô ficando boba. E aí eu comecei a ouvir. E como eu trabalho com mulheres e eu gosto muito de ouvir histórias e trocar experiências, comecei a ouvir histórias dela. Pode passar, por favor? E aí eu vi algumas histórias assim, ó. Não sei se dá pra você ver, pra vocês verem. O que é isso? Quem sabe o que é isso? É boneca de milho. Quem é que brincou com essa boneca? Quanta gente. Minha mãe fazia. Né? A minha mãe falava isso pra mim, que quando ela era criança, ela brincava com bonecas feitas de sabugo de milho. Né? A minha mãe teve essa experiência. E aí eu comecei a entender um pouco dessa relação da mulher madura com a boneca de pano. A gente acaba voltando lá atrás. Muitas não tiveram oportunidade de ter as bonecas que as crianças de hoje têm. Né? Hoje é muito fácil uma criança ter uma boneca. Né? Se compra na nossa sociedade aqui. Tem sociedades que não. Mas a gente compra uma bonequinha em qualquer lojinha. Uma criança tem acesso à boneca. Mas essa geração mais madura não tinha. E é uma coisa muito interessante. Então a gente volta, né? A gente revive muitas coisas. E aí, como eu trabalho muito com isso, com mulheres e ouvindo, falei, por que não capacitá-las? Por que não incentivá-las? Por que não proporcionar a elas esse momento de fazer a sua boneca? Porque elas faziam a boneca no sabugo de milho, né? Mexiam no cabelo, enrolavam no paninho, com a palha de milho se fazia vestidinhos, né? E por que não trazer isso para agora? E dizer que elas são capazes? E aí eu tenho trabalhado com isso já há 5 anos, focando mais nessa área da boneca de pano para reviver esse sentimento, né? Pode passar, por favor? E aqui, ó, eu tenho uma foto de 2 gerações fazendo boneca. Uma senhorinha, essas 2 pessoas aí, elas são de Portugal, eu acabei de vir de Portugal. Então uma senhorinha, essa senhorinha, ela tem aí mais de 70 anos, ela participou do workshop comigo. E uma outra, né, que ela tem uns 30 e poucos anos, que também participou desse workshop comigo. E ver o sorriso de cada mulher quando termina a sua boneca, a alegria de fazer, o jeito que elas olham para a sua boneca, é o que tem incentivado o meu trabalho. Eu acabei de fazer um projeto chamado Boneca Comigo. Quem participou desse projeto? Você acompanhou? Acompanhou também? Também? Esse projeto foi um projeto que eu tive a possibilidade de ouvir muitas histórias de mulheres. Então tem um depoimento de uma moça que foi abusada sexualmente pelo pai. E através desse projeto, de alguma forma, Deus ali alcançou o coração dela. Porque ela, quando criança, ela não se sentia criança, ela não brincava com boneca e ela sempre repeliu a boneca. E depois de muitos anos vendo isso, ela teve coragem de fazer uma boneca e para ela foi libertador. Ter uma boneca na mão dela, fazer uma boneca e ter a sensação de brincar de boneca, né? De voltar à infância que foi roubada dela. Esse foi um testemunho dela no privado para mim, né? E isso me motiva a continuar. Então eu tenho alegria em dividir, em ensinar quem quiser aprender a fazer boneca e quem quiser aprender a fazer. Por isso a gente faz as lives. Claro, o Coração de Pano ele é uma empresa, né? Mas eu tenho uma alegria como pessoa de, através dessa empresa, poder proporcionar isso para tantas mulheres, né? Isso é o que me realiza como pessoa. Então, pode passar? Uma coisa importante, só acrescentar isso, uma coisa importante no artesanato, eu que estou imersa aí, esse final de semana eu fiquei imersa mesmo na história do artesanato, na feitura do artesanato. O nosso artesanato tem que ter uma história. O artesão tem que contar, através do seu produto, uma história. Tá? Isso eu vou deixar para vocês refletirem. Porque o pintar, por pintar, qualquer um faz, mas o teu produto tendo uma história, isso é de uma riqueza, de uma capacidade de poder
transmitir para o teu cliente a sua história, o seu estilo, né? Então isso é para vocês refletirem em casa, que é muito sério dentro do artesanato, que as pessoas às vezes não percebem. É verdade. A identidade, né? Isso traz identidade para o seu trabalho, né? E aí tem a bandeira do nosso Brasil, porque uma das perguntas que eu mais ouço é: dá para viver de artesanato no Brasil? Dá para se sustentar de artesanato? Quando o Alan foi desligado da empresa dele, que ele trabalhava há 3 anos atrás, né? Mais ou menos 4? Vai fazer 4 anos. Vai fazer 4 anos agora em maio, né? E a minha família falava assim: mas o Alan vai trabalhar com você? Quem vai sustentar a casa? Ué, a gente. Aí o meu pai: não, precisa de uma carteira assinada. É incrível como as pessoas ainda ficam inseguras, né? Com o negócio, com o artesanato e negócio, né? E aí, gente, a gente precisa entender que o artesanato é um trabalho. Ser artesão é uma profissão, sim, é uma profissão. Não é algo, claro que é maravilhoso você trabalhar com artesanato como hobby, como terapia, isso é muito bom. Mas até como isso, quando se tem uma terapia com artesanato, você está gerando renda de alguma forma, porque você está movimentando o mercado de alguma forma. Então, o artesanato, ele é um tipo de profissão, sim, e precisa ser reconhecido como tal, e precisa ser encarado por nós dessa forma, né? E a minha família falava assim: não, Dayana, é arriscado demais, é melhor o Alan voltar para o mercado, trabalhar. E eu, não, e a gente vai investir, a gente vai juntos. Nós vamos juntos, né, trabalhar nisso. E começamos a trabalhar, e aí eu quero trazer uma informação para vocês, porque é muito importante. Porque o artesão, ele é um empreendedor, né? A não ser que você trabalhe para uma empresa de artesanato, né, que você tenha lá uma carteira assinada, alguma coisa assim, mas se você vai trabalhar por conta própria, você é um empreendedor. Então, se você é um empreendedor, você precisa ter informações a respeito do mercado que você atua e que você trabalha. Então, pode passar, por favor. Gente, essa é uma informação que eu peguei, ela é do IBGE, mas ela está disponível para vocês no G1, tá? Uma reportagem do G1 agora de 2018, do finalzinho de 2018. Então, o mercado de artesanato no Brasil... Alô? O mercado de artesanato no Brasil movimenta em média aí 50 bilhões por ano, gente, é muito dinheiro. Falamos disso hoje de manhã, hein? Foi? Exatamente isso. 50 bilhões por ano. O artesanato sustenta hoje 10 milhões de pessoas, 10 milhões de famílias. E aí eu vou dizer para vocês assim: mas já é muita coisa, não tem como crescer mais. Tem sim. Eu acabei de chegar de Portugal. Gente, Portugal está sedento pelo artesanato brasileiro. A grande referência hoje para Portugal, de certa forma, tem sido as artesãs brasileiras através da internet. De incentivo, de influência, de tendências. Então, o Brasil tem como crescer, e muito ainda. Muito. E você faz parte disso. Você está nessa oportunidade aí. Quem acredita nisso? Muito bem. A maioria? Erasmo acredita? Aí, Erasmo. Então, legal. Olha o quanto a gente tem para enriquecer. Gente, o bem mais precioso de uma nação, escuta isso, o bem mais precioso do mundo, não de uma nação, mas do mundo inteiro e das nações, não está no petróleo, não está no ouro, está no ser humano. É o ser humano que faz diferença. Se não tiver a capacidade criativa do ser humano para explorar, para descobrir e para criar formas novas, isso tudo fica sem valor. Então, a capacidade de uma nação do Brasil está em vocês, está em mim. E nós precisamos entender isso. Os nossos jovens precisam entender isso, que há capacidade neles de transformar o mundo, de fazer diferença no mundo, que é uma oportunidade. E bom entender, é que eu estou sem... E o que é bom a gente entender é que, assim, nós não crescemos com a visão de empreendedorismo. Então, tem países fora do Brasil que ensinam empreendedorismo para a criança desde pequeno. A gente no Brasil muitas vezes aprende batendo a cabeça.
E aí, quando a gente fala realmente de se capacitar, de participar de palestras como essa que estão sendo disponibilizadas aqui em vários portais, o próprio o Sebrae que faz também, né? Então, assim, entendam que o artesão ele é um empreendedor e que, como a gente não tem isso de forma cultural de aprender a fazer, para que dê certo a gente vai ter que se capacitar, entendeu? E como a gente se capacita? A gente busca informação. Nós não podemos ter preguiça. Nós não podemos achar que nós vamos abrir a porta assim, de repente, vai chegar uma mala com certificado dizendo, aqui está o dinheiro que você investir, seu certificado de artesão do ano, e aqui estão as ideias que você tem que fazer. Não é assim. Não é assim que a vida acontece, não é verdade? A gente precisa batalhar. Eu costumo dizer assim, Deus abre as portas, Deus abençoa o nosso caminho, né? Deus nos dá capacidade, mas nós precisamos arregaçar as mangas. Nós precisamos ir, nós precisamos dar o passo, nós precisamos fazer isso, né? Então, gente, eu quis trazer esse dado para vocês entenderem no que vocês estão inseridos, né? Pode passar, por favor? E aí, eu trouxe ali um foco, vamos dizer assim. Qual é o nosso grande problema? Nós não temos um foco. Artesão, ele quer fazer tudo junto e misturado. Um pouco de tudo, igual a mim. Queria fazer madeira, decupagem, aí surge crochê, aí surge amigurumi, aí eu largo isso, aí eu investi um dinheirão naquilo, já larguei tudo, já comprei tudo. Não é assim? Perdidinhas. Nós somos, a gente se encanta com tudo. Mas, se nós entendemos que nós vamos trabalhar com isso, nós precisamos encarar de uma forma um pouquinho diferente. Nós precisamos ter foco, porque não é só o sentimento, não é só a sensação, a gente precisa ter um objetivo. E eu diria para vocês que o maior erro hoje é a falta de objetivo que a gente tem. Se você olhar lá no seu armário, você vai ter um pouquinho de todo o material possível imaginar. E sempre assim, não vou dar, não vou jogar fora, porque um dia eu vou usar. Né? Desapega, amiga. Quem guarda tem, né? Quem guarda tem. A gente diz assim, não, quem guarda tem. Um dia eu vou usar. Só que o que acontece? Você ocupa espaço, você investe dinheiro, e se você estiver sentindo um foco, pega aquele espaço e aquele dinheiro que você investiu, e se você tivesse investido de forma correta, ter sido direcionada de forma correta. Só que aí, eu vou falar para vocês de outra coisa que a gente faz errado. Aí vocês vão ouvir e vão falar assim, tá bom, então tá fácil, eu vou definir que eu vou fazer só amigurumi. Vou sair daqui e vou fazer amigurumi. Não é. Aí acontece outro erro. Pode passar. Quem é você? Você precisa saber quem é você. Quais são as suas habilidades? Porque não é só saber fazer o artesanato. Tem outras coisas que estão por trás disso. Existem outras características em você, na sua personalidade, que vão facilitar ou dificultar o seu caminho, né? Vocês vão entender um pouquinho mais. Se eu perguntar assim, quem é você profissionalmente? Talvez vocês digam assim, pode passar. Eu sou artesã, selinho de artesã. E isso basta. Não basta. Não basta só saber fazer. Não basta. Né? O artesanato, ele é maravilhoso. 1000 possibilidades. Fazer como hobby é distrair a cabeça, se ocupar como terapia, é muito bom. E aí, como hobby, você não tem tantos limites, né? Você pode fazer o que você quiser. Mas se você quer trabalhar com isso, se você quer realmente estar inserido naquela economia lá que eu mostrei para vocês, aí vocês precisam entender quem são vocês. Quais são as suas habilidades além de ser artesã? Eu posso fazer esse cachepô aqui, muito bem. Mas no fazer esse cachepô aqui, eu envolvo um monte de coisas diferentes aqui na volta. Pode passar, por favor. Você pode ser professora disso aqui. Você pode descobrir, como eu descobri, que eu tinha o dom de ensinar. Porque quem é professor tem o dom de ensinar. Não adianta a pessoa que não tem o dom de ensinar querer dar aula. Ela vai se estressar. Ela vai estressar a pessoa que está do outro lado. Ela vai frustrar a pessoa. Ela vai se frustrar e o negócio não vai acontecer, não vai render.
Ela pode fazer o cachepô mais lindo do mundo, mas se ela não souber ensinar, não adianta. Então nós precisamos entender. Agora, em contrapartida, se eu sei fazer isso aqui, e eu sei passar, e isso aqui está na moda, e eu decidi que eu vou dar aula porque eu consigo dar aula, a minha turma vai lotar. Eu vou estar assim de aluna, ó, com fila de espera, porque eu sei ensinar. Então vocês entendem que o simples fato de fazer uma peça artesanal não define o papel como artesã que você vai desenvolver no mercado, né? Pode passar. Ou então, ou então eu faço isso aqui e vou para uma feirinha. Vou lá vender numa feirinha. Aí eu arrumo a minha banquinha lá, só que eu detesto conversar com as pessoas. Eu não tenho paciência de responder 10 vezes que isso aqui custa, sei lá, R$50. Eu não tenho paciência, porque eu já falei para outra, tem que falar para você também. E vou falar para o que está do lado. Não tenho paciência, gente. Não conheço essas mulheres que estão vendo o que eu estou falando. Tem artesã na feirinha que é assim. Ou então, ela senta no banquinho lá atrás, a banquinha está ali e ela está no celular. Que se exploda o mundo, né? Não é assim, gente. Se eu vou para a banquinha de artesanato, se eu vou vender e eu preciso trabalhar com venda, eu preciso ter uma característica de vendedora. Eu preciso ser agradável, eu preciso acreditar no meu produto, eu preciso falar qual é o valor do meu produto, qual é o diferencial das sugestões. Eu preciso envolver a pessoa que vai chegar naquele lugar ali, né? Sentimentalmente, a pessoa precisa ver aquele produto lá na casa dela. Contar a sua história. Sim. Através do seu produto. Exatamente. Ativar o seu cliente. Então você precisa ter um relacionamento bacana. Então adianta uma pessoa. E outra coisa, feirinha, quem trabalha com feira, com venda, precisa ser resiliente. Sabe por quê, gente? Tem dias que a gente vende muito. Eu já fiz feira, já trabalhei com feira, já fiz um bazar na minha casa que eu vou contar pra vocês o desastre que foi. Precisa ser resiliente, porque como diz uma amiga minha, Ellen, tem um dia do bonito. Todo mundo passa e acha lindo. É o dia do bonito, mas ninguém compra nada. E aí você vai desistir porque naquele dia foi ruim e não vai voltar mais? Não. Você precisa observar. Por que eu não vendi? Será que eu expus de forma adequada? Será que não? Será que meu cliente não entendeu com a minha proposta? Será que eu estou na feira certa? Tem uma amiga que foi participar de uma feira de festa junina. Sabe festa junina? Montaram uma feirinha de artesanato. Aí ela fez um monte de bonecas. Sabe essas bonecas bem trabalhadas, grandes assim? Umas bonecas que você vai vender por mais de R$100. Ela vendeu alguma coisa? Claro que não. Por que ela não vendeu, gente? Porque uma boneca R$100 é caro? Não. Não é porque ela é cara. Porque o que acontece? Quem vai pra festa junina está preocupado em fazer o quê? Fala a verdade, quando vocês vão pra festa junina, o que vocês vão pensando? Comer. Tomar um quentãozinho. Vocês vão comer. Ninguém saiu preparado financeiramente para comprar uma boneca de R$100. As pessoas vão comer. O máximo que vai acontecer, que você vai vender muito bem se você for esperto, é entender que tem criança. E criança, se for um preço médio, o pai para a criança parar de encher a paciência, vai comprar. Então, se for uma tiarinha bacana, se for uma bijuteria, porque mulher, bijuteria nunca é demais, uma biju bacana, é uma oportunidade de vender, porque você tem gente circulando, é um preço médio mais inferior, você vai conseguir vender em quantidade, entendeu? Então, assim, saber a feira que você vai participar também é muito importante. Então, se você quer trabalhar com feira, você precisa entender tudo isso, estudar isso, se aprofundar nisso, que local você está indo, né? Que pessoas você vai encontrar lá, qual é a sua postura como artesã naquele lugar, como que o seu estande vai fazer diferença naquele lugar. A minha primeira feira, vamos dizer assim, foi o bazar na minha casa, que foi um desastre. Véspera de semana de Natal, eu fiz um monte de peça e aí coloquei lá, divulguei na região, eu morava aqui em São Paulo, e aí eu não queria ficar muito sozinha, chamei uma amiga, ela vendia bijuteria, né? Botei ela do meu lado, dei um tiro no meu pé enorme. Por quê, gente? Alguém quer comprar coisa decorativa? Ele comprar uma coisa decorativa para casa, comprar uma bijuteria para mim, o que eu compro? Uma bijuteria, mais barato. A lembrancinha, né? Tudo folheado, biju.
dei um tiro no meu pé. Para ela, o bazar foi uma maravilha. Para mim, foi uma tristeza. Não vendi nada. Então, tudo isso que o Alan falou assim, tudo isso é conhecimento e experiência. E olha que oportunidade que vocês têm hoje de ouvir alguém falando sobre isso. Eu não tive ninguém para me ensinar isso. Eu fui aprendendo na raça, na cara e na coragem. Então, eu aprendi muitas coisas. Hoje eu faço feira. Ainda faço feira. Né? Hoje eu faço as feiras de artesanato, mas são feiras. E o que eu estou falando para vocês vale para mim. Quando eu monto o meu stand, eu sou a última a acabar o meu stand, a montagem, e a última a desmontar o meu stand. Porque o meu stand, ele me dá tanto trabalho para fazer, porque ele tem detalhes do começo ao fim. Porque eu quero que as pessoas passem na feira e vejam o diferencial do meu trabalho. Então, não adianta a gente querer fazer as coisas de qualquer jeito, porque a gente nunca vai ser reconhecido como diferente, como uma identidade. Então, seja a feira a mega artesanal, ou seja a menor feira que tenha, eu vou sempre com a minha cara. E uma coisa que eu e o Alan fazemos muito, nós observamos as pessoas que entram, o que elas falam, ouvir o seu cliente. O que elas falam, o que elas gostam, o que elas criticam, onde nós podemos melhorar. Às vezes nós mudamos o stand todinho de um dia para o outro. Porque nós falamos assim, ó, esse produto saiu mais e ele está lá atrás. Então se ele vier para frente, ele vai sair muito mais. Então nós trocamos. Dá trabalho? Muito trabalho. Às vezes a feira fecha, vai todo mundo embora e nós ficamos lá. Refazendo, remontando o stand. E graças a Deus, gente, é uma experiência que eu posso dizer para vocês que é verdadeira. Poderia estar escondendo isso, né? Mas é uma verdade. E quem foi na última mega? Não sei quem foi aqui na última mega. Quem já foi no stand, né? Vocês já foram? A última mega nós tivemos uma fila de espera de 3 horas para entrarem no nosso stand. Então isso que eu estou falando para vocês é a verdade do que eu vivo. Funciona ou não funciona? Funciona. Funciona. Respeito pelo seu cliente. Respeito por aquilo que ele quer. Ouvir o seu cliente, entender o que ele quer. Porque nós artesãos, nós somos assim, ó. Eu gosto de fazer isso aqui. Então, se o cliente quiser, ele que compre. E não é assim. Nós precisamos entender o que o cliente quer, o que ele precisa. E aí nós precisamos, com a nossa cara, oferecer para ele e trazer para ele, para suprir a necessidade dele. Enfim, isso é o que eu tenho para falar para vocês de feira. Agora vamos passar. Então vocês podem trabalhar com feira. Ah, mas eu faço e eu não sei vender. Aí você arruma um marido igual o meu, que vende tudo. Ou um filho, ou uma amiga que venda, alguém que seja vendedor, que você possa de repente pagar para a pessoa estar lá na sua banquinha. Mas ela vai encantar o cliente, ela vai vender, ela vai oferecer o seu produto e você fica na parte que você faz muito bem, que é a peça. Então tudo isso a gente tem que pensar. Vamos para o próximo. Produção em série. Tem gente que tem habilidade, que não gosta de criar, que gosta de sentar e fazer 10 igual, 20 igual, ela não se incomoda. Tem gente assim, a minha sogra é assim. Se eu pedir para ela fazer 50 iguais, ela vai fazer 50 iguais. Eu tenho uma funcionária minha que ela gosta de fazer isso. Se eu falar assim, ela faz igualzinho do começo ao fim. Ela gosta, e a gente precisa entender que isso é um dom, é uma capacidade que nem todo mundo tem. Eu, por exemplo, quando eu fazia encomenda, que eu falei que eu fazia de tudo lá no começo, eu fazia encomenda. Olha, mas eu chorava, hein? Porque eu não gosto. Não gosto. Teve uma encomenda que eu tive que fazer de 50 bailarinas, gente, para o nascimento de uma criança. A criança ainda nasceu antes do tempo. Eu tive que apressar o negócio. Que sofrimento foi fazer. E a partir dali foi um conhecimento que eu tive, foi uma experiência que eu adquiri. Eu falei para a Lana, não faço mais encomenda, porque não me faz feliz. Porque enquanto eu estou fazendo 50 iguais, a minha cabeça está aqui a mil querendo criar coisas novas. Então eu estou perdendo tempo. Por mais que naquele momento, aquele valor seja importante para mim, mas eu estou perdendo tempo em fazer outras coisas. Então a gente precisa se descobrir, né? Quem gosta de fazer, pode fazer em quantidade. Se você tem essa habilidade, essa capacidade de reunir pessoas perto de você que reproduza também, é uma ótima oportunidade. Sabe por quê? Tem um monte de loja querendo comprar peça artesanal para vender nas lojas e não tem para comprar em produção. A gente tem feiras de lojistas, tipo a Gift Fair, a Craft, que se você tiver um bom trabalho, que faça em produção, com qualidade artesanal, se
Se você for para uma feira dessa, você vai bombar de vender, porque as lojas querem ter o produto artesanal nas suas prateleiras, mas não tem quem faça em produção em série. Então vocês entendem que cada um de nós, além de ser artesão e de saber fazer uma peça, a gente se encaixa com um papel diferente no mercado. Então, às vezes, você tem uma habilidade enorme de fazer produção em série, mas você está perdendo tempo dando aula. Coisa que você não gosta de fazer e você está fazendo. Deixando de produzir aquilo que vai ser rentável para você. Que talvez leve um pouco mais de tempo, porque você vai ter que ter um pouco mais de planejamento. Mas fica para a gente pensar. Próximo. E por último, eu trouxe essa foto. Essa foto é minha, da boneca iluminada. Eu amo criar. Tem gente que tem essa questão da criatividade muito aflorada, de ver possibilidades onde outros não viram, a cabeça não para. Isso é uma outra característica do artesão também. Tem artesão que ele cria do nada. Essa é uma coleção que eu trouxe o ano passado. E enquanto estava todo mundo fazendo o coelhinho da Páscoa, né? Coelhinho, eu não queria fazer coelhinho, eu não queria ser mais uma no coelhinho ali no meio de todo mundo. E aí eu decidi que eu queria iluminar tecido. Então eu trouxe a proposta, eu fui pesquisar, eu fiz pesquisa, fiz vários testes. Aqui não dá pra ver, mas a saia dessa boneca ela acende. Então foi bem quando surgiu um tema de festa de aniversário chamada Chuva de Amor, o ano passado. E ela faz parte de uma coleção que se chamou Amor, que tem a ver com esse tema, Chuva de Amor. Então a ideia é que essa bonequinha ela acende nas cores da festa e a nuvenzinha que está atrás, ó, ela acende também. E aí tem todo o esquema, que o LED fica escondido por conta de segurança, né, para a criança não ter acesso. Então para quem fazia festa de aniversário, muita gente fez para alugar. Então tem pessoas que vão ter essa capacidade de criar. Só que a gente enfrenta um outro problema. Tem muita gente que a habilidade dela não é criar, mas que fica brigando, querendo criar. Às vezes não é esse o foco. Você precisa entender qual é a sua identidade. Se você pegar algo que já existe, que foi autorizado a reproduzir, vai dar muito mais certo do que você ficar lá perdendo horas. Faz, refaz, não gosta nem de fazer aquilo que está fazendo. Então, de repente, esse não é o caminho. E aí a gente está vivendo uma situação muito constrangedora no mercado de artesanato, que é a questão de cópias de projetos, né? É uma situação muito triste de pessoas pegando o trabalho de outra artesã, muda a cor da renda, dá outro nome e diz que foi ela que criou. Está errado. Não pode. As pessoas precisam saber qual é o papel de cada um, qual é o seu papel. Que aí você vai fazer aquilo com naturalidade. Se inspirar é maravilhoso e a gente tem muitos recursos de inspiração, né? Hoje, a internet a gente conhece o mundo, mas a gente precisa entender qual é o nosso lugar. Eu trouxe só 4 separações básicas, né, desse tema do artesanato. Mas se a gente for olhar, tem muito mais. O que eu quero motivar vocês é pensar onde você se encaixa nesse mercado para desempenhar o papel que você quer desempenhar. Quais são as características pessoais que você precisa ter ou desenvolver, porque nós também podemos desenvolver, né? Se nós não sabemos lidar com o público, nós podemos aprender, né, Rita? Nós podemos nos capacitar. Não, e às vezes eu acho também que a gente está falando muito do artesanato, tecido, madeira e tal. E às vezes a pessoa cozinha tão bem, Verdade. É uma culinarista de mão cheia. E o segmento da culinária artesanal hoje, das bolachinhas, né? Você vê cunha lá com lavandário, que tem as bolachas de lavanda. Então, às vezes, você... eu quero fazer boneca, mas não faz bem. A gente tem que falar, caia na real. Vai fazer o que você faz de melhor. E faz um biscoito maravilhoso. Que na nossa feirinha aí da João Pessoa, né, Roseli? Pode vender os biscoitinhos com um saquinho maravilhoso ali. Então, eu acho que assim, a gente tem que saber o que a gente gosta de fazer, o que a gente faz bem. Não adianta a gente querer ir no segmento do vizinho, porque o vizinho está fazendo e tal, e não faz bem. Aí você não vai vender mesmo. É verdade. Né? Você precisa se identificar com aquilo que você faz, porque você vai fazer bem. A inspiração é super válida, gente.
Aquela coisa, eu copiei da Dai. Mas você vai ter o seu toque, você vai pôr o tecidinho que você gosta, né? Hoje eu queria até perguntar para vocês, vocês reconhecem o produto da Daiana? Reconhecem? Esse aqui eu acho que é da Daiana. Então isso é muito importante, é a cara dela. Então eu acho que a gente tem que ir por esse caminho, né? Eu acho que o maior desafio do artesão é esse, é ter a sua digital. E leva tempo, porque a gente precisa se conhecer, ver o que a gente se sente à vontade em fazer, o que a gente curte, o que a gente gosta. E se você, é o que a Rita falou, às vezes, gente, um biscoito que você faça, mas você faz aquilo com uma qualidade, com um capricho, que você está perdendo tempo se você não faz. Exatamente. Você tá Às vezes uma perdendo tempo. técnica que aprendeu com a mãe, com a avó, isso é tão importante. Queria interromper um pouquinho, porque eu vi aqui a Cris, nossa querida Cris Tóquia, já está aí para o nosso workshop. Foi ela que fez esse macramê maravilhoso que está decorando o nosso palco, que eu achei que de Gênova ficou muito bonito esse macramê, e que nós estamos vendendo, estão todos à venda, viu, gente? Nós temos mais aí para vender, e não é porque é a Semana da Artesão que vai folgar, nós vamos vender isso aí também, Vamos tá trabalhar. bom? Cris, muito obrigada, viu? Bem-vinda à nossa Semana da Artesão. Palmas para Cris, gente. A gente já vai aí, viu? E aí, gente, eu vou pedir para passar o próximo slide. Eu quero... cortou um pouquinho. Mas eu vou ler para vocês. É uma coisa que eu acredito muito, tá? Acho que tem que subir um pouquinho. Mas não vai dar. Eu acho que é na hora de fazer o slide. Lê a frase. Eu vou ler aqui. Vamos ler. Trabalhar com excelência não é ser perfeito, mas é dar o melhor de si em tudo que fizer. Tem uma coisa que eu carrego comigo, que é a questão de fazer as coisas com excelência. E não é só no meu trabalho, é na vida, em tudo que eu faço. Desde arrumar a minha casa, né? Tudo que eu me proponho a fazer, eu procuro fazer com excelência. E a excelência, às vezes, a gente confunde, porque a gente acha que a excelência é nos olhos dos outros. Tem que ser a excelência nos seus olhos. Você precisa falar assim, eu estou me esforçando, me empenhando para fazer o melhor disso aqui. Então, nós precisamos buscar excelência. E para isso, não é aquele comodismo, dizer assim, eu fiz tudo que eu podia, mas sabe que não está, né? Sabe que pode melhorar. Pode, mas... Então, nós precisamos falar assim, eu fiz tudo que eu podia, mas eu preciso melhorar. E eu vou melhorar. E eu vou correr atrás para melhorar. E eu vou crescer. Isso é excelência. Excelência não cega a gente, ela leva a gente além. Então, seja em qual for a atividade que você vai fazer, ou na sua vida, faça tudo com excelência. Tudo com excelência, da melhor maneira. Tá bom? Vamos pular aí? Aí eu botei um mundinho aí, com um monte de bonequinhas e bonequinhos, porque eu quero falar para vocês agora um pouquinho de inspirações. A gente falou de identidade, de inspiração. Pode passar a tela, por favor. Quando eu passo essa tela aqui, eu peguei algumas imagens do Pinterest, tá? Então, aqui eu tenho 3 tipos de boneca, porque boneca tem muita variedade, né? E aí, se eu perguntar pra vocês, vocês sabem que tipo de boneca é essa primeira boneca? A primeira aqui? Waldorf. Isso. É uma técnica. Eu quero mostrar pra vocês quanta possibilidade a gente tem pra aprender. Então, Waldorf é um tipo de boneca que é modelada, que vocês podem pesquisar aí pela internet, vocês podem conhecer 1000 coisas. A do meio, quem conhece? Gilda. Vocês viram como a identidade é uma coisa importante? Só de pôr uma foto aqui, vocês olham e vocês vão reconhecer quem é. É a Tilda. Outro estilo de boneca. Essa aqui do lado, vocês conhecem? Que estilo é esse? É a russa. É a russa, são as bonecas russas. Elas têm essa cabecinha mais redonda, esses 2 olhinhos. Tem os olhinhos, né? Várias possibilidades. Pode passar a próxima. Quem sabe que boneca é aquela lá? De feltro. Olha que trabalho maravilhoso de feltro, gente. Não parece, né? Parece.
mas é de feltro. Olha que riqueza. Olha que eu faço feltro. Você faz? É você que faz? Eu faço Ah. minha matéria-prima é o feltro. É o feltro. É o feltro. Olha que riqueza. Olha como a matéria-prima, bem explorada, pode trazer uma peça riquíssima em detalhes e em valor. E até valor comercial. Essa aqui no meio é uma bonequinha bem antiga, é o estilo mais, quem sabe? Mais country. Quando eu comecei a fazer bonecas, a gente, aqui no Brasil tinha mais essa referência aqui, que trabalha com tecidos mais escuros, mas olha a riqueza de detalhes. Eu gosto da simplicidade dela. Lindinha, né? Simples, sem grandes detalhes. Mas olha que graça. O chapeuzinho de palha, né? Uma florzinha na mão, um vestidinho que não tem grandes. Mas olha o detalhe do bordadinho embaixo. A meia. Olha o botãozinho que tem, não sei se dá para vocês verem, tem no finalzinho da perna dela. Então, gente, o problema, sabe qual é? É que a gente precisa olhar o material e pensar e criar possibilidades novas. Se inspirar sim e pôr isso em prática. Então, quem não sabe bordar, aprende a fazer um bordado, enriquece o trabalho, né? Às vezes uma coisa mais simples que seja, mas você botou uma rosinha bordada, já deu uma levantada, deu uma bossa nessa peça, né? E aqui, por último, eu acho que é a última novidade. Tem alguém que trabalha especificamente com isso? A amigurumi, que está em alta. Vocês última. conhecem a Maria Sandoli? Já ouviram falar? Eu fiz uma matéria linda. Ela foi pioneira na boneca do crochê. Gente, ela tem bonecas assim Lindíssimas. maravilhosas, tudo de crochê. E aí, é o que eu estou falando para vocês. É a mesma linha e a mesma agulha que faz o centro de mesa, Exatamente. que faz o tapete, que é mais comum. Mas alguém parou e falou assim, opa, posso criar. Faço bem o crochê e gosto de boneca. Vou me dedicar a isso. Ah lá, ó. Né? Olha quantas oportunidades, tá vendo? Às vezes você faz muito bem crochê, mas você está se matando querendo trabalhar com feltro, né? Verdade. Podendo investir naquilo que você já sabe, que você tem habilidade. E vai fazendo feltro em paralelo, até você, né, adquirir habilidade. Mas eu quero mostrar para vocês possibilidades. Quantas possibilidades nós temos com matéria-prima simples que nós temos no dia a dia. Pode passar? E aí, qual é a minha sugestão, gente? Sabe qual é? Estourar a bolha. Nós vivemos dentro de uma bolha. Saia da bolha. Olha fora, né? Você vai fazer um passeio? Vai no shopping? Olha a vitrine. Observa como eles montaram. Tenha um olhar mais observador para a arte, para a cultura. Tem oportunidade no museu? Vá no museu. Vá ver como as coisas foram feitas, foram estruturadas. Tem oportunidade de assistir uma palestra? Venha na palestra. Ouvir. E venha numa palestra que fale de temas diferentes do que você está acostumado. Para que você possa ouvir coisas novas. Para que a sua mente possa abrir para novas possibilidades. Tá bom? Então, esse é algo muito importante. Que eu faço. É um exercício que eu faço. Porque quando eu vejo, eu estou na bolha. Falo, opa, preciso sair daqui. Preciso por essa bolha e em outros lugares buscar outras coisas. Né? Pode passar? Gente, eu quero encerrar, nós vamos fazer um sorteio. E aí eu trouxe esse trecho, é um texto muito interessante, eu quero encerrar dizendo o seguinte: bonecas, nosso mundo, nosso trabalho. Eu comecei com bonecas, meu mundo, meu trabalho, mas eu quero convidar vocês, né, a entrar nesse mundo de alguma forma. Então, bonecas, nosso mundo, nosso trabalho. E aqui embaixo tem uma citação que está registrada num livro muito antigo. E olha que coisa interessante que diz aqui, ó. A todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho fino e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, e como tecelões. Eram capazes para projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Êxodo 35:35. Isso aqui é lá da época de Moisés, da história. Mas olha que coisa interessante, esse livro mais antigo registrando a habilidade e a importância do artesanato. Sem dúvida nenhuma, a capacidade criativa e o dom que você tem nas suas mãos, ele vem de Deus.
É Deus quem nos inspira, é Deus que nos capacita, é Deus que nos faz ir além, é Deus que nos faz descobrir coisas novas e explorar esse mundo que Ele nos deu. Então, minha dica para vocês hoje, acreditem em vocês, se empenhem, corram atrás, porque a bênção de Deus já está sobre nós. Nós precisamos agora ir, e buscar fontes, e buscar oportunidades. Não tenham medo. Já pensou se eu tivesse medo de dar aquela primeira aula lá no comecinho, naquele armarinho? Eu costumo dizer assim, nunca feche uma porta. Se a porta se abriu, vá conhecer se você não conhece. Se não tem nada que te impeça, vá, experimente. Pode ser o começo de algo na sua vida, tá bom? Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Que eu vou levar o microfone. E acender a luz, avisar. Acender a luz. Pede para acender. Boa noite a todas, senhoras. Parabéns pela participação do projeto da artesã. Meu nome é Deva, eu também fui já há algum tempo atrás artesão. O que me lembrou foi a bolha. Na época que eu vendia na Praça da República, tinha vários artesãos. E um dos artesãos que me chamou muita atenção, do ponto de vista ético, foi o Monteiro Lobato. Aí do meu lado eu percebi que tinha duas bonequinhas, que a Emília e o Sabuco. Visconde Sabugosa. Isso. Foram essas duas personalidades que tiveram assim marcou um pouquinho na minha trajetória como uma experiência. E aí por diante eu comecei a desenvolver uma ideia de poder fazer. Aliás, eu já fiz isso há alguns anos atrás. A Emília toda feita com latão, soldada, trabalhada, decorada, os mínimos detalhes, soldeiro mazarico, comprei latão, fiz tudo isso. A minha pergunta é a seguinte: existe essa possibilidade de desenvolver dentro dos âmbitos das mulheres, essa ideia de fazer bonecas e material reciclado, por exemplo, pode ser sugiro, né? Pode ser em latão, pode ser alumínio, né? Que tem várias empresas que fornecem literalmente a matéria-prima para fazer isso. Eu acho maravilhoso. Agradeço, muito obrigado. Imagina. Eu acho maravilhoso, porque assim, quantas mulheres gostam de trabalhar com esse tipo de material? Quantas mulheres têm essa... E eu digo mais, hein? Novidades. Sim! Tá? Fiquem espertos. Então, quantas mulheres? O que falta, de repente, é a capacitação. É mostrar a possibilidade. É o convite do vem fazer você também, vem conhecer, vem experimentar. A parte da escultura, porque é uma escultura, é algo maravilhoso, né? E eu acho que pode sim, que deve. E a gente pode também conciliar o metal com o tecido. Sim. Uma parte de tecido, uma parte de metal. Sim. Né? Eu acho que isso aí é um mundão, né? O artesanato é vida, né? Teoricamente, essa matéria-prima dá para conciliar dentro do projeto de qualquer pessoa, seja ela quem for a pessoa. Se ela quebrar e furar a bolha, provavelmente, na minha opinião, isso é bem possível. Sim. Vamos furar a bolha. Vamos furar a bolha. Tipo Erasmo, né, Erasmo? Nem com vidro, gente. Teve uma exposição maravilhosa aqui. Deixa ela perguntar e você já pergunta também. Olá, boa tarde. Meu nome é Rosana Kanzak, trabalho com boneca também. Boa tarde. Tenho várias dificuldades, né? Mas assim, as duas que mais assim, me frustram um pouco é organizar a casa, né? Porque eu sou dona de casa, né? E também tá trabalhando com a encomenda, né? Que eu já trabalho com encomenda, não é só hobby. E organização do meu ateliê.
Eu assisti, nossa, vocês organizando, a coisa mais linda do mundo. Hoje de manhã você mostrou tudo bonitinho. É um sonho. Eu acho que na vida de toda artesã. Chega cliente no meu portão para buscar uma boneca, eu não sei como atendê-la. Porque eu penso, meu Deus, se eu colocar ela para dentro, ela não volta mais. Eu penso, né? Ai, que bom que você falou isso. É interessante. Mas assim, eu fico assim, feliz, surpresa com o meu trabalho, porque aquilo que você falou da gente brincar com a boneca, né? Eu falo, a gente passa toda a nossa boa energia, né? Sim, né? Então quando o cliente pega, às vezes nem é o valor, mas sim, sabe, aquela, nossa, que lindo, obrigado, você superou as minhas expectativas. Então tudo isso, né? Mas a minha maior dificuldade hoje é a casa, ou eu cuido da casa, ou eu cuido do artesanato, e às vezes a gente está estendendo roupa 9h30, 10 horas da noite. Eu penso, acho que os vizinhos falam, meu Deus, não, mulher nem trabalha fora, né? Porque eles pensam assim, né? Mulher nem trabalha fora, nossa, isso é hora. E a organização, eu sou muito, às vezes eu consigo deixar mais ou menos, mas a primeira bonequinha, já tirei tudo do lugar, já. Rosana, eu acho que assim, a questão de organização é uma coisa essencial, porque quando você trabalha num local organizado, você rende mais. Só que a organização, ela é o princípio, ela não é o fim. E assim, vocês viram tudo bonitinho lá, né, tudo arrumadinho, né? Mas vocês não sabem como é que foi a minha semana para aquilo ficar assim. Eu fiquei no ateliê até 10 horas da noite, uma semana inteira. Porque o que acontece? A gente precisa entender, uma coisa que eu entendo como organização é o seguinte, cada coisa tem que ter o seu lugar. Ponto. Isso é essencial. Depois que você define o local para cada coisa, é mais fácil de você manter. E aí o que acontece? Às vezes a gente primeiro faz e depois a gente quer organizar. A gente tem que inverter. Às vezes a gente precisa parar, falar, não, eu vou tirar esses dias para organizar. Então, de repente, vai ter que estender um pouco mais o horário, mas eu vou organizar, vou ver como é que eu consigo. Se é pôr uma prateleira assim, se é pôr um potinho assim para botar... É concentrar as coisas que são parecidas próximas. Então, tudo que é linha no lugar de linha, tudo que é tecido no lugar de tecido. Se vai tirar o tecido, dobrar na hora e colocar de volta no lugar. Entendeu? Ou faz como eu faço, eu ponho atrás da minha cadeira. O que eu vou tirando e não vou usando, eu vou deixando ali para não parar na hora para arrumar. Mas depois eu paro, dobro tudo e devolvo para o lugar. Se você criar isso, você vai ver que é mais fácil. E não adianta você querer fazer isso em paralelo com o trabalho. Você não vai conseguir. Você precisa parar o trabalho. Falar, agora eu vou organizar. Vou botar uma coisa em cada lugar aqui. E a questão é organizar também o seu tempo, que é a mesma coisa. Cada coisa tem o seu horário. Então tem o horário de trabalhar, tem o horário de cuidar da casa. Eu sou artesã, faço todas as minhas peças, eu faço. Tenho uma auxiliar, que é a Milena, que me ajuda, mas sou eu que desenvolvo. Todos os moldes eu que desenho, eu cuido de uma loja e eu cuido da minha casa. Mas cada coisa tem um horário. E às vezes eu acho que está desorganizado, que eu preciso ajustar algumas coisas. Então isso é normal, porque a gente vai desajustando com o passar dos dias. Aí a gente precisa parar, falar, opa, preciso organizar, retomar aqui e organizar de novo e seguir. Isso faz parte da vida. Então não se sinta a única. Não se sinta, que eu tenho certeza que muita gente aqui vive a mesma coisa que você. Levanta a mão, pra gente não deixar a Rosana sozinha. Gente, mas nós estamos vivendo um momento agora que nós temos que nos organizar. Nós artesãos aí, nós temos, porque isso flui, além de uma energia muito melhor, muito mais estimulador, o ambiente fica mais... Você tem vontade de fazer a coisa quando está arrumadinho. Selecionar os tecidos por cores, sabe? Isso aí vocês imaginam a importância disso. A gente vem de uma batelada de palestras em que só se falava nisso. Organizem seus ateliês, arrumem. Vocês vão descobrir materiais importantíssimos lá jogadinho no cantinho que pode estar sendo super útil hoje. Tanto é que tem lá a Marie Kondo. Vocês já ouviram falar da Marie Kondo? Do método que você tem que doar aquilo que você, né, e fala, muito obrigada por tecidinho, você foi muito útil, muito tempo para mim, mas agora eu vou ceder para outra pessoa. Nós temos que nos desapegar das coisas e deixar o ambiente fluir, o ambiente arrumado, vai estimular todo mundo.
isso que eu falo todas as vezes em palestra, puxa a orelha, tem que arrumar um ateliê. O teu cliente tem que entrar lá, põe a bonequinha lá, tá, e fala, ai, que delícia, olha, eu queria ter um ateliêzinho assim, às vezes é um cantinho de nada. Mas eu sempre incentivo isso também. Erasmo, quer perguntar, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Erasmo. Parabéns primeiro pela palestra. Eu teria um trecho, mas até aqui eu achei muito perfeito. Acho importantíssimo que tenha essa troca. E tudo que você falou serve certamente para qualquer um, independente do que faça. Sim. Né? Mas enfim, outra pergunta que eu queria fazer, não sei se vocês falaram a respeito da Baiomi. O que? Repete, por favor, não ouvi. A Baiomi. Não. As bonecas negras. Não. Então, eu fiz uma pesquisa recentemente, porque eu fiz uma exposição aqui, e tinha, essa convidada, ela trouxe uma Baiomi. Aquela de nozinhos. Isso, exatamente. E tem uma história, né, Sim. assim, que a gente ouve Olha que em vários importante lugares isso. a respeito da criação dessas Daquela bonecas, boneca. da boneca Baiomi. E aí, pesquisando, então a gente tinha ouvido várias versões, quer dizer, acho que aqui todo mundo, a grande maioria, na memória, que elas tinham sido criadas nos navios negreiros, enfim, aquela história que eu acho que todo mundo sabe, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco a respeito e parece que não, ela é uma artista contemporânea, ela está viva, ela mora no Rio de Janeiro, inclusive, e aí eu queria saber um pouco a respeito disso aqui, da bonequeira, né? Então eu acho que Você sabe disso? A história que eu sei dessa boneca é a dos navios negreiros, é a história que eu conheço. Eu não sei dessa outra versão da história, né? A história que eu sei é essa, que elas tiravam das saias, né? E aí, durante a viagem, para poder entreter as crianças, elas formavam as bonequinhas com nós e as crianças brincavam ali naquele período. Mas essa outra parte da história eu não conheço. Mas com a internet hoje em dia, daqui a pouco a gente já vai saber. Erasmo, eu acho importante você levantar isso também, porque assim, o artesanato, ele tem várias vertentes aí, né? Assim, temos lá a arte popular, o artesanato e os trabalhos manuais. E eu sinto hoje que essa cultura, esse artesanato de raízes, tal, ele está se perdendo. Aqui em Suzano a gente vê muito, né? Agora com o Senar aí dando um agito bom também nessa parte de artesanato regional. A gente tem que levantar isso, essas histórias. Essas histórias fazem parte da nossa vida. E isso é importante a gente resgatar e criar as nossas bonecas também com raízes, né? Eu tenho lá a Ana Luísa Tacon, que a avó dela fazia uma boneca com uma carinha mais assim, eu vou falar amanhã na palestra, e passou a técnica para ela. Então ela está criando boneca, ela ganha dinheiro com bonecas, que é a cara da Ana Luísa Tacon, a empresa chama Tacon, e são bonecas lindas, você bate o olho, é a boneca da Ana Luísa, e tem essa característica dos ancestrais, que eu acho que a gente, aqui em Suzano, a gente precisa muito disso, resgatar isso, essa história, né? E foi muito bem lembrado. Porque essa questão dessa romantização, talvez, né, da criação da boneca, por um lado, é ruim, porque a pessoa que criou, ela dá esse depoimento, tem um depoimento dela, numa entrevista que ela deu na TV Cultura, e é bem interessante ela falar a respeito disso, né, sobre identidade, a história do processo criativo, né, e muitas pessoas ficaram até tristes, porque acham que essa romantização é mais bonita, né, para a história da pessoa boneca. Mas tem uma artista que criou isso, né, que é uma artesã, que ela veio com esse trabalho por um tempo e acabou sendo esquecida, né, por uma história talvez criada. Inventada. Isso, a gente tem essa missão de resgatar tudo isso. De descobrir. Uma coisa de reflexão. Boa tarde. Boa tarde. Eu conheço seus projetos pelo YouTube. Ao começar a comentar da bolha, queria saber da sua história, como começou, como encontrar o público-alvo. Porque você escolheu trabalhar com boneca. Como escolher nosso público-alvo? Como vender? Como comprar pessoas que interessam em boneca? Queria saber sobre você através disso. Tá. Como que eu escolhi o meu público-alvo? Aconteceu. Na verdade, eu percebi que o meu público
eram mulheres que queriam... Qual é o meu público-alvo hoje como empresa, tá? São mulheres que querem fazer bonecas. Esse é o meu público-alvo. Então não foi algo que eu descobri, eu percebi. Eu poderia ter passado reto por isso sem perceber essa informação que estava aqui. Que aqui era um nicho, né, um nicho de mercado, vamos dizer assim, que eu poderia trabalhar e poderia ser muito, muito frutífera. Porque quando o negócio é bom, porque o nosso negócio precisa ser bom, ele precisa ser bom para os dois lados, né? Ele precisa gerar frutos lá e gerar frutos aqui. Então, o descobrir o seu público-alvo, você precisa perceber. Você não pode mirar no público e falar, vou lá. Não. Você precisa perceber o que está acontecendo. Por isso que eu falo assim, ouvir. Ouvir é muito importante. Nós falamos muito e ouvimos muito pouco. Então, perceba aquilo que está à sua volta e aquilo que te dá prazer e o que aquilo que te dá prazer gera no outro. Vou interromper de novo. Isso é tão interessante porque eu sou assim, eu brinco que eu vendo casaco na praia. Eu sou aquele cara de 40 graus, eu vou lá vender e vou bater meta para vender os casacos. E eu falava muito com a Dayana já estava com uma agenda de encomenda muito boa. E ela dizendo, e ela falava assim, eu preciso parar de fazer encomenda. Você tá maluca? Nunca você vai parar de fazer encomenda. Tem que pagar as contas. Não, Dayana, você não vai parar de fazer encomenda. E ela falava, não, eu preciso parar, porque ela estava percebendo que o negócio estava indo para o outro lado. É que nem hoje na loja. Se alguém que já teve a oportunidade de ir no nosso ateliê em Itupeva, mas quando chegar lá, vai ter material para quem faz pet, vai ter ferramentas para pet. Mas no começo, quando eu ia fazer compra, eu comprava biscuit, eu comprava não sei o que, eu pegava os 500 reais que eu tinha e botava 100 em cada arte diferente, porque eu falava, vai entrar gente aqui e vai querer. E a Dayana ficava assim, não, Alan, eu quero focar em bonecas. Não, mas e quem entrar aqui? Alan, a gente negociou, o biscuit deixa. Mas a gente teve que fazer escolhas, e é interessante isso, quando a Dayana falou de identidade, trazer para ela, assim, vai ter que falar não em alguns momentos. Você tem que ter a sensibilidade, ela teve, eu não tive essa sensibilidade. Eu quis olhar a venda no final. E ela falou, não, às vezes de repente demorou um pouquinho mais para chegar num objetivo, mas é o objetivo que é onde ela se encontra, onde ela está, é aqui que eu preciso estar. Talvez se ela estivesse fazendo encomenda até hoje, teria que estar com 20 funcionários fazendo encomenda e ela não estaria feliz. Entendeu? Eu acho que isso é o principal. Você se sentir à vontade naquilo que você faz, você tem liberdade. Você tem liberdade para expor, para mostrar, para falar, você acredita naquilo. E tudo que você faz com verdade, você vai encontrar o público. Você vai perceber, porque você vai ver a reação. E então acho que o principal é isso, é ouvir e você se encontrar. Respondeu, Joana? Oi, meu nome é Cristiane, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Eu estava assistindo a live do projeto Voltas Aulas, e você falou muito sobre a tendência e a pesquisa que você faz. Sim. E eu queria muito ter feito o estojinho do Panda e não deu tempo. E eu fui num aniversário, e quando eu cheguei lá, o tema era Panda. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre pesquisa? Gente, pesquisa é aquilo que eu falei para vocês, é sair da bolha, né? Tem duas coisas que a gente precisa entender. Tem coisas que são comercialmente vendáveis, imediatas. Então, se está na moda o Panda, e se eu tenho algum produto para fazer a respeito do Panda, é mais fácil daquilo ser vendido, é um fato, né? E como que a gente percebe isso? O que vai acontecer e o que não vai acontecer? É o seu olhar, é a experiência. Por exemplo, quer ver? O unicórnio, ano passado, foi febre. Então, assim, quem entrou? Só que aí você vai ter unicórnio de tudo que é jeito, todas as opções. Agora, como é que você vai fazer para o seu unicórnio, apesar de ser unicórnio, ser diferente dos outros? Né? E aí, isso são coisas passageiras, isso passa. Essas tendências, elas vêm e passam. A gente tem que aproveitar o momento que elas acontecem, mas elas vão sair, né? Então,
Como que a gente fica sabendo um pouco disso? Tem várias coisas. Existe uma feira que é a Gift, por exemplo. A Lhama, eu vi na Gift do ano retrasado, né? A Gift eu vi na Lhama do ano retrasado. Então, quando você vai para esses locais assim, são locais que vão ditar tendência. Ou seja, a novela vai usar aquilo, entendeu? O mercado, as lojas vão ter aquilo, porque ali é o centro que abastece, vamos dizer assim, as lojas de decoração, porque tem a ver com decoração, de festas. Tem uma feira que acontece em São Paulo de festas em junho, de festas, vários tipos de festas, que fica no Center Norte, ela acontece em junho. Festa é um lugar que você vê tendência para tudo, festas infantis, casamentos, você vê tendência para tudo, porque ali tem gente que já pesquisou lá fora e trouxe para cá. Então é mais fácil de você se antecipar. Então, por isso que eu falo assim, ó, sai da bolha. Então, às vezes a gente está procurando tendência só na feira de artesanato. E na feira de artesanato já é o final. Entendeu? A tendência, ó, tá lá atrás. Tá? E um recurso que a gente tem é Google, gente, Pinterest. Seguir páginas que sejam antenadas, que sejam antecipadas, que ditam tendência. Isso é importante, né? E muito mais, eu vou dizer para vocês. Eu fiz uma coleção de Natal no ano passado, que foi um desafio para mim. Natal é muito Papai Noel, né? Muito dessas coisas. Eu não queria entrar nessa temática. Eu fui para uma outra temática. E eu não tinha tecido para trabalhar, porque todo tecido que tinha é com essa temática e eu não queria. E aí o que eu fiz? Eu escolhi 3 tecidos: xadrez vermelho, bolinha vermelha e linho. Foi a minha temática de Natal. Gente, ficou lindo! Tecidos que a gente tem em casa normalmente, mas que compostos ali de uma forma bacana, renovaram. Então foi uma outra proposta de Natal. Aí o que acontece? É tendência? Não, não era tendência. Mas a composição de cores às vezes resulta em algo muito melhor do que simplesmente você seguir uma leva. Você saber compor cores, tá? Mais alguém? Ela aqui. Ela vai te Boa tarde, meu nome é Ana Maria Tuna, sou professora e, como muitas das vezes, estou para me aposentar, como falei, e fiz vários artesanatos, misturei um monte de coisa e nós tivemos a oportunidade de, alguns anos atrás, receber aqui em Poá a Isamara Mâncio, que ela é culinarista. E eu aprendi uma coisa com ela que me deixou assim encantada. Além dela ser uma pessoa muito amorosa, humilde, muito, sabe, receptiva, um amor de pessoa. Então, nós tivemos uma aula das 9 da manhã até as 7 da noite. E ela ensinou várias coisas. Mas uma das coisas que eu aprendi com ela, primeiro, eu queria saber por que ela usava aquele lencinho no pescoço. Então, ela era fônica e eu, como professora, também estava perdendo a minha voz. Então, ela põe o lencinho para aquecer as cordas vocais, para que ela não ficasse fônica. E funciona. Depois também, conversando com ela, eu vi um grande erro, foi o que você falou. A gente tem que descobrir aonde a gente erra. E eu descobri que eu fazia muitas coisas. Fazia chocolate, meu marido, que legal, porque era chocolate para tudo quanto é lado da casa. Então, chocolate, eu ganhei muito dinheiro com chocolate, fiz muito chocolate, mas tive que parar. E aí comecei a fazer EVA, comecei a fazer outra coisa. E aí o que ela me falou? Que eu focava em todos os lugares, eu atirava para todos os lugares. Foi o que você falou também. Que a gente tem que ter o foco, o objetivo e as estratégias para que a gente possa atingir o nosso alvo, né? E foi uma coisa assim que eu comecei a assistir seus vídeos, comecei a ver as coisas e eu aprendi assim, que eu tinha medo. Eu pensava que eu não ia conseguir fazer certas coisas. Quando eu fiz a primeira compressinha, aí eu me animei. Por quê? Primeiro, eu não ia pintar o compressinha. O rosto eu queria bordar. Porque ia ao micro-ondas. Então eu bordei. Eu fiquei boba, porque eu comecei a usar as técnicas que eu tinha para fazer aquele fim. Não misturar todas as outras coisas, não peças. Mas as técnicas eu usava para aquilo. Então, o que o bordado me ajudou? A bordar o rosto da compressinha. O que alguma coisa que você muitas vezes falou, tem gente que não tem máquina, mistura a mão.
Então, eu aprendi que as técnicas ajudavam a eu fazer um determinado trabalho. Então, isso também me ajudou. Então, a Isamara me fez eu ver o norte, né? Uma coisa que eu sou apaixonada por cozinha, mas eu queria fazer outras coisas, porque eu quero criar. Eu não quero fazer tudo em linha de montagem. Eu fiz pós-graduação em arte terapia. E eu uso com meus alunos isso. Eu dou o papel para eles com um desenho, mas eu não gosto que todos eles pintem iguais. Eu não gosto que todos eles colhem iguais. Eu gosto de dar materiais para eles. Eu tenho assim, uma riqueza de material na sala e eles vão buscar papel, coisa de lápis, né? Arroz, feijão, o que tiver ali para eles montarem a peça dele, com o mesmo desenho, mas variado de montagem. Então eu gosto que eles criem, para que cada um possa perceber a sua criatividade. Então comigo também acontece isso, eu não gosto de linha de produção, eu gosto de fazer cada coisa uma peça. Então para mim, me enriquece muito mais. E vendo você falar, eu me encontrei porque a minha confusão mental é justamente aí. Aí entrando essa semana, eu compro muitas coisas pelo teu site. E aí eu fui num bazar que eu compro sempre perto de casa e eu falei para o vendedor, a gente tem muita amizade, eu falei para ele que eu precisava de algumas coisas. Ele falou, não, faça uma lista de tudo que você precisa que eu providencio para você. Porque, olha, você me desculpe, mas eu já tenho um site que eu compro as coisas e tudo que tem lá, muitas coisas não tem aqui. Mas vê o que você precisa. E olha, você não quer fazer uma coisa comigo? Você não quer vir dar aula aqui no bazar? E aí a gente pode vender o material que está aqui com as aulas que você vai dar. Eu falei, eu vou dar aula, eu dou aula do fundamental lá na minha escola, né? Mas em aula de artesanato, não sei se eu vou conseguir, né? Ele falou, você está convidado, a hora que você se sentir preparada, venha dar aula. Aí eu fiquei pensando. Nisso, chegou o vendedor. Aí o vendedor me apresentou, o dono da loja me apresentou para o vendedor e falou assim, o que você faz? Olha, eu comecei a fazer um projeto, né, de boneco de pano. Eu estou fazendo um curso assim, online, né? E vendo boneca de pano, lá em Itupé. Há muito tempo atrás eu vendi para uma moça lá em Itupé. Não sei se é a mesma. O marido dela não se chama Alan? Nossa! Por acaso o nome dela não é Dai? Eu falei, acho que é. Então ele falou assim, nossa, faz tempo que eu não passo por lá. Olha, tudo que você fizer vindo do trabalho dela, eu compro tudo que você fizer. Eu falei, não consigo nem fazer uma bonequinha, quem compra tudo que eu fizer. Então você vê aonde eu fiquei acuada, porque hoje eu te mostrei, né? Eu falei, gente, como que o homem vai comprar tudo que eu fizer? Aonde? Olha o meu desafio. Olha o meu desafio. Eu tenho venda já pronta. Eu sou que não a Ana, eu gosto de vender, eu adoro vendas. A minha neta fala assim, ela está fazendo agora amigurumi, e a minha neta fala assim, ai vó, fiz um monte, mas eu não sei vender. Falei, pois é, então eu vendo até gelo lá no centro do norte, mas eu vendo muita coisa. Meu marido falou assim, cara, essa mulher vender tudo, ela qualquer hora vendeu e as crianças aqui em casa. Mas, para que eu agora possa fazer tudo isso para dar para ele vender, não era o que eu queria, porque eu quero criar. Eu não quero fazer de montão. Então isso eu estou perdida. Estou perdida nessa fase. Então a minha cabeça está mil. E acho que muita gente se encontra do mesmo jeito. Eu conheço muita gente que faz, não consegue vender. Eu vendo e quero criar. Então, eu acho que a resposta você já tem. A resposta você já tem. Se você não quer fazer produção, não faça. Se você quer criar, comece a criar. Se você acha que você precisa aprimorar em algumas coisas, se esforce nisso. Se você tem vontade de dar aula, porque geralmente, se você já é professora, se você tem vontade de dar aula, dê o primeiro passo. Você já tem as respostas. Eu vejo o seu caminho, eu vejo quanto você está criando. Você vê, você é uma moça tão nova, se você é tão carismática, né? E você dá um horizonte pra gente, né? A motivação que você traz pra gente é muito linda, né? E por isso que eu falo pra você que hoje foi o melhor presente para todas nós artesãs. Foi ter você aqui, a Rita também, né? Conhecer, o maior presente. Eu que agradeço. Então nós vamos levar isso como presente pro nosso dia a dia, tá? Todas as vezes que eu pego alguma linha, todas as vezes que eu pego alguma coisa, eu sinto dentro do meu coração
a sua voz. Vai em frente, não tenha medo, Deus está com a gente, né? E Ele nos dá todos os dias a capacidade, Ele nos capacita para que a gente possa fazer. E assim, de coração mesmo, hoje é uma alegria estar aqui. Eu que agradeço. Tem alguém que vai fazer o workshop de macramê? Levanta a mão. Se vocês quiserem sair, gente. Não. Ah, vai ter o sorteio. Melhor fazer o sorteio. Você acha que eu vou perder o sorteio? Ó, só se despede do pessoal Vou pedir pra aqui. Cris aguardar um pouquinho lá. Já tá tudo montado, Beth? Tá tudo em ordem? Você já comentou lá, né? Meninas que estão ao vivo aí com a gente, que acompanhou a palestra inteira. Isso, nosso bate-papo Nosso aqui, bate-papo. gostoso, no dia do artesão. Muito obrigada pela companhia. Eu queria que você mostrasse todo mundo que está aqui, ó. Dá uma viradinha. Gente, olha Dá isso. tchau aí, gente. Olha quanta gente. Aê! Coisa boa. Animação, hein? É isso! Legal. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Então, aí.